Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana, e eu quero passar aqui a perspectiva do dia, né? Da semana, do mês, iniciando mais um mês aqui, depois de um tempo, umas 2, 3 semanas sem negociar, apenas olhando o gráfico ali sem muito compromisso. Vou passar agora a minha visão do Nasdaq e o EURUSD para que eu possa acompanhar alguma oportunidade no decorrer da semana. Hoje é terça-feira, provavelmente já aconteceu algo na quinta, mas eu não fico tão... na quinta, na segunda, mas eu não fico tão focado na segunda-feira. Eu gosto mais de terça a quinta e segunda e sexta é um dia mais meio off, vamos dizer assim, né? Vamos começar. Estou aqui pelo EURUSD. Eu gosto de ter uma visão direto de 4 horas para baixo. Sei que tem informações relevantes ali num ciclo diário, num ciclo semanal, que a gente utiliza como estratégia também, mas eu dou vamos dizer assim, uma moral maior para o 4 horas para baixo. Por quê? Porque os meus trades eles são executados intraday. Então, por mais que eu sei que tem um cenário ali do diário, semanal, eu utilizo o 4 horas como referência, porque dentro do 4 horas eu consigo surfar, vamos dizer assim, os movimentos intraday. O que é intraday? É o movimento que inicia no dia e acaba no dia, né? O movimento dentro do cenário diário, dentro do candle diário, vamos dizer assim. Se a gente for pegar a nossa análise do ciclo diário, né, o que a gente utiliza é o Daily Bias, que é o preço de fechamento do dia anterior. Ó, se a gente for observar, o candle de hoje, né, o candle de ontem, na verdade, ele fechou rompendo as máximas, então era naturalmente que o candle de hoje buscasse novamente as máximas. E foi o que aconteceu, né? Se a gente for ver aqui, o candle... Ixi, peraí. Deixa eu arrumar a visibilidade aqui das linhas que eu fiz. Ó, se a gente for observar, foi o que aconteceu, né? O preço iniciou... peraí que a marcação tá... Ó, o preço abriu aqui e já foi buscando os topos, né? A gente não sabe dizer se... Ó, deixa eu olhar a abertura dele aqui. Ó, aqui. A abertura é a 7, ó. Então o preço abriu aqui, já buscou os topos e agora já criou um fluxo bearish. Então do Daily Bias, do ciclo diário, a gente não tem muita informação, porque isso aqui a gente teria que fazer uma perspectiva abaixo, né? Antes disso ter acontecido, né? Para a abertura desse candle aqui. Então eu observo agora o 4 horas. Se a gente for observar, o preço ele estava num ciclo lateral. E aí aqui ele varreu, ó, aqui embaixo ele varreu as lows, aqui, ó, ele varreu as lows e começou a romper topos. Peraí, deixa eu desenhar aqui certinho. Ó, ele varreu lows e começou a romper topos. Aqui ele varreu de novo e foi criando um fluxo bullish aqui, ó. Se a gente pegar esse fluxo bullish mais recente, a gente tem essa referência aqui, certo? Ó, a gente tem essa referência de lag. Aqui, esse fundo e esse topo, que é o nosso último movimento recente. Ó, e se a gente for pegar dentro dessa referência aqui, das nossas quebras, dos nossos rompimentos, né, da nossa estrutura de 4 horas, a gente tem esse fundo e esse topo que pode ser respeitado. Então aqui dentro a gente observa os nossos 5 minutos. O que vai garantir o respeito aqui, né, dessa região de 4 horas é o movimento dos 5 minutos. Caso os 5 minutos ele não respeite, é natural que esse fundo aqui seja violado ou até mesmo rompido, né? Porque aqui dentro dessa lag total, a gente tem isso aqui como um ponto de liquidez. Se a gente for pegar somente essa região aqui, a gente talvez tenha isso aqui como uma liquidez, né? Ou caso o preço
cria uma liquidez interna ou varra alguma coisa internamente aqui, dentro dessa leg aqui, ó, é natural que a gente vê ele perdendo força bearish e iniciando um fluxo bullish. Mas a gente não tenta adivinhar, a gente reage. Então aqui eu vejo o que o meu 5 minutos está dizendo. Se eu pegar o meu 5 minutos mais recente, utilizando a sessão de Londres, ó, a sessão de Londres abriu aqui às 3 horas, varreu liquidez no topo da Ásia e começou a criar um fluxo bearish. Tanto que aqui, ó, ele voltou, varreu esses topos e iniciou um fluxo bearish. Então aqui a gente tem uma referência bearish. Nossa, Londres varreu a Ásia, iniciou um fluxo bearish. Agora a gente tem essa referência aqui de 5 minutos. Esse topo que rompeu esse fundo, ó. E a gente tem esse fundo aqui, certo? Aqui é a nossa referência de 5 minutos. E aqui também a gente não pode esquecer que a gente tem, ó, depois que o preço violou esses fundos aqui, deixa eu marcar certinho aqui, ó, o preço interagiu, rompeu novamente, a gente tem mais uma interação aqui. Então, o preço pode vir mais aqui em cima, deixa eu deixar no meio da tela certinho, ó, como ele pode criar um fluxo bullish aqui e depois se realinhar, como ele pode simplesmente respeitar aqui, ó. Pode vir e respeitar aqui, tá? Que é o que a gente vai observar aqui agora. Para pensar em negociar, aqui a gente prefere por compras, por considerar que a nossa pró-estrutura de 4 horas é bullish. Mas a gente não pode esquecer que até o momento os 5 minutos é bearish, tá? Passando para o Nasdaq, ó, semelhante, não, vamos começar aqui pelo ciclo diário. Ó, se a gente for ver, na sexta-feira ele teve um candle de indecisão. Na segunda, o candle ainda ficou dentro desse range, né, do candle de indecisão. O candle ficou aqui dentro, o candle ainda está aqui dentro. Tá, esse candle de indecisão, ele violou a higher do candle anterior e rejeitou. Então, naturalmente, a gente poderia ter isso aqui como target, mas o preço ele ainda está aqui dentro. Como é um candle de decisão, ele pode tanto buscar aqui quanto buscar aqui. Peraí, não assim, né, dessa forma. Quanto ele buscar aqui embaixo. Então, vamos observar. Por isso que eu gosto de utilizar já o 4 horas, porque para intraday a gente pega o movimento, né? Ó, se a gente for ver o movimento, até aqui a gente estava dentro de um fluxo bullish, o preço interagiu e aí aqui ele começou a lateralizar. Espera só um momento. Ele começou a lateralizar e deixou a nossa última leg bullish, ó, certo? Se a gente for pegar aqui, é onde os fundos começaram a romper os topos. Então a gente tem essa referência aqui, né? Se eu marcasse como um prêmio de scout, vamos dizer assim, né? Ó, eu marquei lá no EURUSD, porque eu não fico marcando sempre, né? Mas é só para ter uma referência. A gente tem essa última leg aqui, tá? Deixa eu marcar aqui nossa higher de 4 horas. E a nossa lower aqui de 4 horas. A gente tem subestrutura essa última referência aqui. Por quê? Porque dessa região aqui ele rompeu esse topinho e esse topinho, né? A gente entende que dentro dessa leg aqui toda, ó, é válido pensar em compras, tá? O melhor é aqui nessa região, né? Ó, onde ele voltou e talvez já iniciou esse movimento bullish que não foi o mais bonito, mas seria aqui, né? Vamos apagar isso aqui, que eu gosto de deixar o mais limpo possível. E se a gente for observar os 5 minutos,
Ó, na hora que ele voltou, interagiu com essa região, aqui ele começou a romper supplies, não estava uma estrutura muito clara ainda, né? Aqui, se a gente for ver, a gente estava dentro dessa estrutura bearish. O preço simplesmente, ó, buscou os fundos aqui de uma forma minuciosa e já rompeu os topos, né? Iniciando aqui, ó, varreu liquidez, rompeu os topos de novo, rompeu os topos de novo e foi rompendo os topos, né? A questão é que quando ele chegou nessas regiões aqui, ó, ele começou a falhar, né, o movimento bullish, mas ainda não iniciou o movimento bearish, né? Se a gente for ver, falhou sim o movimento bullish, mas ainda o movimento total ali de 4 horas, né, é bullish. Ele não iniciou aquele fluxo bearish tão claro. A gente pode observar mais internamente, ó, aqui, ó, depois que ele aqui, ó, aqui ele estava seguindo um fluxo bearish, ó, rompeu o topo, rompeu o fundo, respeitou, rompeu o fundo, respeitou os topos, aí violou os fundos, aqui ele falhou em dar continuidade bearish. Então aqui os fundos começou a romper os topos, voltou, varreu liquidez, rompeu o topo, varreu liquidez, rompeu o topo. Aí aqui foi continuando, né? E aí aqui, ó, ele falhou, né, em dar continuidade nos topos, varreu liquidez, rompeu os fundos. E aqui, ó, até que nesse momento ele falhou em dar continuidade em romper os fundos e começou a romper os topos. Rompeu os topos, peraí, ó, respeitar, varreu liquidez, rompeu os topos. Aí aqui ele violou os fundos e agora respeitou o topo e violou os fundos. Então dentro disso aqui a gente está num cenário ainda de briga, por mais que a gente tenha que a nossa referência high time frame pode ser bullish por causa dessa interação, mas aqui o fluxo bullish pode estar falhando. Então, o que a gente vai observar agora? A gente vai para as kill zones. Ó, se a gente for observar, Londres sweepou, varreu todas essas highers aqui, né, internas, e iniciou um fluxo bearish, certo? Só que esse fluxo bearish é natural, ó, que ele continue aqui, certo? Não quer dizer que vai, mas é natural. Nessa região, que é onde a gente tem um imbalance, região que não foi interagida. Se a gente for pegar a nossa referência de 5 minutos, então, eu consideraria que ela está aqui, entre esse topo e entre esse fundo. Então, o que a gente busca aqui? Se a gente observa que esse fluxo aqui, bullish, eu já ia falar, esse fluxo bullish começar a romper essa região aqui, a gente acredita que essa falha, né, que o preço teve em continuar bullish aqui, ó, essa interação, que poderia criar um fluxo bearish, está falhando e voltando o fluxo bullish. É um dos cenários. E aí, isso aqui naturalmente pode ser um target. Caso contrário, esse fluxo bearish aqui, né, que seria agora a visão de 4 horas, né, o preço comece a falhar em buscar esse alvo aqui, é natural que pelo menos essas regiões aqui sirva como liquidez. Então a gente pode ver os 5 minutos criar um fluxo aqui até essas regiões ou até mesmo varrer isso aqui. Então a gente vai montando as possibilidades dentro do nosso plano e ver o que acontece para a gente reagir. Ó, agora na abertura às 10h30 o preço violou a higher, ó, lembrando que a gente está dentro desse range, ó, então, ó, esse topo rompeu esse fundo, então naturalmente a gente gostaria de ver que essa região aqui que eu marquei, mas é toda essa região aqui, ó, respeitasse o preço, né? Ele viesse aqui, respeitasse, mas vamos ver se ele está acontecendo ao contrário, ele está vindo aqui, falhando e iniciando um fluxo bullish. Caso isso aconteça, é válido a gente pensar
em compras por aqui. Caso o contrário, o fluxo bearish tende a continuar, que é válido uma compra, mas a gente sabe que essa compra aqui a gente está contra o cenário macro, né? Vamos dizer assim, contra a nossa leg vigente. Porque se a gente tem aqui uma front leg de 4 horas bullish, abaixo dessa região aqui, né? Abaixo dessa e de preferência abaixo dessa, é um movimento bullish, que é o que pode estar acontecendo aqui, né? Por mais que esse movimento bullish está vindo muito fraco, ou ele pode ganhar força aqui para romper essas regiões, ou ele pode falhar, liquidar mais alguma coisa, seja aqui, e depois ele continuar, tá? Mas isso não impede da gente comprar aqui, já considerando que essa foi a interação válida, e aqui a gente está pegando só as continuações. Que o nosso operacional é exatamente isso, né? De pegar as continuações de tendência. Vamos lá para os 5 minutos, ó. Então aqui, ó, o preço, ele, vamos ver no... abertura, é normal que ele fique bem volátil, né? Vamos dizer assim. Mas nada ainda que configurou um gatilho muito claro, tá? Já no Euro USD, o preço está interagindo aqui nessa região, que é, ó, se a gente for ver a região aqui que tem imbalance, possivelmente liquidez, ó. E aí vamos ver se o preço vai respeitar ou se ele vai começar a realinhar bearish. Caso ele realinhe bearish, é válido seguir o fluxo de 5 minutos? É válido, porque a gente entende que isso aqui pode ser liquidado, mas é aquela mesma ideia, né? Eu dou preferência para trades a favor do 4 horas, né? E aí é a paciência. É isso. O que eu tenho para analisar hoje, ó, o preço, vamos ver se ele vai se respeitar aqui. Até então, ó, dentro dessa estrutura bearish aqui de 5 minutos, o preço ele iniciou esse fluxo bullish aqui, ó. Se a gente for ver, desenhar bem direitinho aqui para vocês enxergar. Esse fluxo bullish aqui, e aí aqui, ó, ele pode estar iniciando um fluxo bearish. O que a gente vai observar aqui? Se ele vai segurar na supply e começar a romper demandas. Caso isso aconteça, a nossa oportunidade de trade, pelo menos até aqui, se configura. Ó, que é o que está acontecendo aqui agora, né? Vamos ver se ele vai falhar a supply, quer dizer, falhar a demanda, né? Romper a demanda, ou se ele vai respeitar essa demanda e aí falhar essa supply. Esse é o jogo, né? A gente vai vendo qual força está no controle e a gente segue essa força. Por isso que a gente vai unindo o high time frame, né, os tempos gráficos maiores, com os menores. Porque os tempos gráficos maiores é onde está a verdadeira força, vamos dizer assim, né? E força, quando eu digo, é o capital, é o money, o que movimenta tudo isso, né? Ó, tanto que aqui, vamos ver agora se ele vai segurar, ó, na supply, ou se ele vai pipocar isso aqui para cima, né? Vamos ver o Euro USD, ó, o Nasdaq. O Nasdaq ele violou os topos lá, tá dentro desse range, não tem nada muito claro. Igual eu falei, por mais que aqui os 5 minutos ele tá bearish, eu prefiro estar posicionado na compra, né? Mas não quer dizer que eu vou sair comprando de qualquer jeito aqui. Por quê? Porque os 5 minutos ele ainda está dentro dessa referência, né? Esse topo que rompeu esse fundo. E ele ainda pode, sim, mesmo após ter violado essas highs aqui, ele ainda pode, sim, respeitar, tá? Beleza. Vamos aguardar e mais tarde trago mais informações. Muita cautela e paciência e é isso. Seguinte, estou aqui voltando para fazer um fechamento do dia de hoje do Nasdaq e do Euro USD. De acordo com a narrativa que eu havia criado,
Eu disse que aqui os 5 minutos, né, dentro desse range todo aqui, ó, os 5 minutos estava nessa fase e ele estava bearish, ou seja, ele poderia vir varrer liquidez aqui ou até mesmo alguma coisa aqui no meio da leg e assim realinhar bullish. Mas até que isso acontecesse, porque bullish é vamos dizer assim, o nosso trade de maior probabilidade, né? Ele formar alguma coisa bullish aqui. Porém, o cenário que a gente tinha para hoje era bearish. Então, indo para os 5 minutos, a minha sessão ela se inicia mais ou menos umas 9 horas. Então, foi aqui, certo? Se a gente considerar aqui, quando iniciou a nossa sessão, ó, o preço ele havia varrido liquidez, rompido bullish. Aí ele voltou, interagiu, né, aqui, falhou em dar continuidade, ou seja, após ele varrer liquidez aqui, o natural era que ele continuasse, ele falhou. Então ele violou esses fundos aqui. E aí, assim que iniciou a nossa sessão, eu estava com um viés bearish, certo? Tanto que o preço voltou, interagiu aqui, eu não fiz uma venda, seria válido, tá? Uma venda daqui para cá. Provavelmente, se a gente, eu estou observando isso aqui agora, se a gente observar, ó, preço varreu liquidez aqui. A entrada seria aqui, mas teria que ser sagaz para pegar. Eu não estava observando isso, mas a entrada seria aqui, né? Por quê? O preço veio, ó, varreu liquidez na leg anterior e aqui ele não realinhou, né? Ele continuou, varreu liquidez aqui de novo, interagindo agora na extremidade, tentou dar continuidade, falhou em dar continuidade bullish, rompendo os fundos. Aqui ele segurou, deixa eu desenhar melhor aqui, ó. Aqui, ó, ele varreu liquidez, essa raíra aqui como liquidez, segurou na oferta, rompeu demandas e voltou aqui na região dos 50%. Esse trade aqui foi interessante, eu não peguei, tá? E aí eu tava observando a partir dessa, deixa eu apagar isso aqui, dessa região aqui, que era esse topo, esse fundo. Às 10h30, que é a abertura do mercado à vista ali, né, dos índices, costuma, né, ter muita volatilidade. Então é natural que ele viole topos ou fundos. E foi o que aconteceu. Ele voltou aqui, violou o topo, que foi um sweep de liquidez, tanto que ele realinhou aqui, ó. Ó, se a gente for observar, após ele varrer liquidez, ele caiu, tentou subir, certo? Não conseguiu, caiu, violando os fundos. Aqui já seria um gatilho de entrada, né? Ó, aqui segurou na oferta, aqui seria um gatilho de entrada. Não ficou do mais claro, justamente pela volatilidade que acontece às 10h30. Aqui seria a entrada, proteger lá em cima, take aqui para baixo. O preço voltou novamente nessas regiões, considerando que agora a gente estava com um novo range, né, que era, deixa eu ir apagar nessa aqui, ó, esse range se concretizou, aqui, aí a gente ficou com um novo range, esse topo, esse fundo, esse topo rompeu esse fundo, natural que ele volte nessa região, varra liquidez e realinha, certo? Então, eu desci aqui para 1 minuto e fiquei observando se isso estava acontecendo. Tanto que nesse momento aqui, ó, o preço voltou, né, com um movimento agressivo bullish, caiu, aqui ele já violou demandas, tentou dar continuidade, segurou, eu considerei toda essa região aqui como ele segurou, por quê? Porque após ele interagir com toda essa região aqui, ó, se a gente observar, ele fez um zigue-zague, ó, subiu, caiu, subiu, tentou cair, subiu, caiu. Então aqui ele segurou nessa região. O que que eu fiz? Marquei essa região, eu não marquei desse jeito, eu marquei isso aqui tudo e coloquei a minha venda aqui no 50%. Protegi aqui em cima, o mais ideal seria aqui, porém o stop estava muito grande, eu protegi aqui porque eu considerei que aqui já foi um sweep de liquidez válido. Caso não acontecesse isso, né, não tivesse acontecido isso, é natural da gente proteger aqui, o preço voltar aqui e continuar, tá? Voltar nessas regiões aqui, aí seria um stop no meio do caminho. Mas como aqui ele teve essa varredura de liquidez muito clara, na abertura, às 10h30, eu considerei que ele não iria fazer um novo sweep nessas regiões, né? Então, eu posicionei meu trade aqui,
o 3 para 1 estava aqui, mas ele chegou a pagar até quase 8 para 1, só que teve um pequeno detalhe. Olha onde ficou o meu ponto de entrada, olha onde o preço voltou. Então ele não me ativou, tá? Ele triscou, pagou mais de 8R aqui do ponto que eu coloquei. Se eu tivesse entrado aqui no ponto inicial, ou se eu tivesse marcado o último candle, que é vamos dizer, a região certinha, colocado aqui, teria pagado 6 R's no total aí. Meus 3 R's estaria aqui, até a lower, um pouquinho mais da lower, que seriam os meus 3 R's que eu fico satisfeito. Teria sido um takezão. Mas não pegou o meu trade da forma que eu posicionei, acontece. E aí o que fez, né? O preço iniciou mais um movimento bearish, ou seja, rompeu novamente os fundos, ó. Então agora aqui a gente tem esse topo, esse fundo, certo? Certo. Só que se a gente for observar, ó, dentro a gente está seguindo um fluxo bearish, né? Dentro de uma estrutura de 4 horas bullish. Ou seja, a gente sabe que esse fluxo bearish, em algum momento, seja varrendo essas liquidez aqui, ou até mesmo essas liquidez aqui, a gente sabe que esse fluxo bearish pode terminar e acabar e virar bullish, né? Porque esse fluxo bearish é um pullback, uma correção de todo esse momento bullish. A questão é que a gente não sabe até onde vai ser essa correção, mas a gente sabe que é uma correção. E se é uma correção, um movimento bearish é uma correção de um movimento bullish, naturalmente em algum momento ele vai encerrar para assim o movimento bullish retomar o controle. E aí se a gente for observar aqui, ó, dentro dos 5 minutos que a gente tem agora, na parte da tarde, 2h22 agora, o preço voltou, interagiu aqui na região da breaker. Se a gente for ver a nossa última região não interagida era essa aqui, que havia imbalance, tá? O preço criou uma liquidez interna, não respeitou, veio aqui e violou a extremidade dessa estrutura. Ou seja, aqui ele já está indicando um possível término, né? Ou uma fraqueza do movimento bearish. Tanto que, ó, olha a força desse movimento bearish, que poderia ter sido respeitado, mas não respeitou, né? Se a gente for apagar isso aqui que é antigo, a gente está dentro desse topo e desse fundo, e o preço já após interagir aqui na região da breaker, o natural era que ele respeitasse aqui, né? Ele não respeitou, ele começou a fazer um fluxo bullish. A gente pode ver esse fluxo bullish, se ele romper de fato essa raia aqui, a gente pode ver ele retomar aqui, né, bullish, e aí cumprir o seu papel ali de 4 horas. Caso isso aqui seja um sweep, igual foi aqui, né, ó, igual ele foi aqui, um sweep e vai dar continuidade bearish, a gente vai ver uma grande movimentação bearish aqui acontecer, tá? Dentro do cenário de 4 horas, a gente segue, no melhor cenário seria compras, mas não aconteceu isso hoje, não quer dizer que não vai acontecer ainda. E também a venda, que era o mais provável que a gente tinha, né, que era o mais provável não, que era o que estava acontecendo no momento da nossa sessão, a gente não conseguiu posicionar, né? Mas tudo bem. O EURUSD, diferente do Nasdaq, ele iniciou aqui nos 5 minutos um movimento forte, bearish, e eu estava considerando que se ele respeitasse essas regiões e o que iria determinar esse respeito seria os 5 minutos ficar bullish, a gente poderia pensar em compra. Caso contrário, o fluxo bearish continuar com agressividade, é natural que a gente vê esses fundos aqui ser alvos de liquidez, né, ser violados. Então a gente desce para os 5 minutos para observar. O que a gente tinha marcado era esse range, né, esse topo rompeu esses fundos e tinha esses fundos, e a gente observou também uma estrutura interna aqui, ó. Se a gente observar essa estrutura interna, às 11 horas, provavelmente foi uma notícia, eu não fiquei atento, o preço interagiu aqui, né, e buscou os topos de novo. Então essa estrutura interna, ela se concretizou, né? Nessa notícia aqui, ele veio aqui em cima, varreu veio aqui em cima, varreu liquidez e buscou os fundos aqui de novo. Ou seja, ele concluiu o movimento dessa estrutura aqui, ó, e depois concluiu o movimento dessa estrutura. Tudo muito rápido, porque foi na notícia, mas
a gente segue com um cenário bearish. Se a gente for atualizar as nossas marcações, a gente tem essa referência aqui. Poderia ser esse topo e esse fundo. Se a gente abaixar aqui, né, atualizar a nossa marcação, a gente está dentro desse range. Esse range pode considerar também esse último rompimento aqui, que ó, não está, pode estar respeitando, né? Vamos ver se ele vai buscar esses fundos aqui ou não, tá? Por que que eu estou considerando isso? Porque aqui, se a gente for considerar em 4 horas, ó, coloquei 1 hora aqui, mas para vocês verem que é essa estrutura aqui de 4 horas, o preço ele ainda pode respeitar isso aqui, tá? Mas como ele pode também não respeitar e violar isso aqui. Então é natural que aqui aconteça um cenário de briga, né? Onde os vendedores perdem a força e os compradores começam a brigar caso eles queiram defender essa região. E aí, caso eles não é de interesse, né, institucional essa região, é natural que essas lojas aqui se tornem liquidez. Então, se isso acontecendo, esse fluxo bearish aqui, ele tende a permanecer, certo? Mas para hoje aí já é parte da tarde. Parte da tarde costuma ter uns movimentos só no Nasdaq, agora às 2h30, falta 4 minutos. Se a gente for observar aqui, o preço segue bullish, nada muito, vamos dizer assim, né, muito claro. Após ele buscar essas higher, é natural que inicie um movimento bearish aqui, que não está acontecendo, né? Ele está seguindo o movimento bullish, então talvez isso aqui seja um target. Vamos ver o desenvolver aí. Se isso aqui se mantém como target, se a gente for considerar que esse aqui for um rompimento claro, né, e essa é a nossa nova leg bullish, é natural que a gente possa pegar talvez uma continuidade aqui, né, se ele não explodir assim. Agora, caso ele não volte aqui dando essa oportunidade e já busque aqui essas highs, não é interessante pegar uma continuidade aqui não, tá? Só se o fluxo estiver muito forte, aí a gente já está falando de uma perspectiva do diário semanal para que ele busque essas highs aqui. E aí, esses candles aqui tem que iniciar um grande movimento bullish, né? E aí a gente vê bastante movimentação aqui no 4 horas. Mas nada confirmado, vamos aguardar. Isso aí foi o fechamento de hoje, o que eu analisei, qual foi a oportunidade e o que eu fiz, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!